Boa noite, povo de Deus. Boa noite, irmãos. Paz seja convosco. Amém? Vamos orar, vamos agradecer a Deus por esse privilégio de estar vivo, de estar de pé, pela essa oportunidade da gente estar respirando. É muita bênção de Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, nessa noite nós nos colocamos diante da Tua presença, nós invocamos o Teu nome, nós declaramos que o Senhor é Rei dos Reis, que o Senhor é Senhor dos Senhores, e que a Tua presença está neste lugar. Ó meu Pai, manifesta a Tua graça e a Tua glória nesta noite, porque nós queremos sair daqui edificados, transformados. Que o Senhor venha moldar o nosso coração, que a Tua graça ilumine o nosso entendimento. Nós temos muitos motivos para agradecer a Ti, e nesse domingo nós queremos mergulhar na Tua presença. Senhor, quebra dentro do nosso interior, Santo Deus, tudo aquilo que nos afasta da Tua presença. Perdoa os nossos pecados, Senhor, perdoa, Senhor, os nossos pecados. Senhor, os nossos pecados fazem a separação entre nós e o Senhor, e nós estamos aqui, Senhor, rendidos na Tua presença, pedindo, tenha misericórdia de nós, que a Tua graça, Senhor, seja derramada sobre as nossas vidas, que o Teu sangue nos purifique de todo pecado, ilumina o nosso entendimento, ilumina, Senhor, o nosso coração, que essa noite seja uma noite especial da Tua presença. Fala conosco, Espírito Santo, em nome de Jesus. Aleluia, boa noite, Pai seja convosco, amém? A palavra do Senhor diz: lançai sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Aleluia, confia no Senhor e descansa nele. A palavra do Senhor diz que nós não devemos ter medo, mas seguir em frente com a opção que Ele está sempre do nosso lado, ou melhor, sempre à nossa frente, lutando por você, independente dos problemas. Descansa no Senhor. Aleluia, vamos louvar o nome dEle nessa noite. Glória a Deus. O fogo não me queima, das águas não vou afundar, pois estás comigo, não estou sozinho, eu estou guardado no esconderijo, não estou sozinho, Tu estás comigo. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalha, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo, eu creio em Ti, haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo, eu creio em Ti, eu não vivo do que vejo, mas vivo do que creio, irás prover de novo, eu creio em Ti. Aleluia, Ele está aqui nessa noite. Louve e adore o nome dEle. O fogo não me queima, das águas não vou afundar, pois estás comigo, não estou sozinho, eu estou guardado no esconderijo,
estás comigo. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti, eu não haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti, eu não vivo do que vejo, mas vivo do que creio, irás prover de novo. Eu creio em ti. Aleluia, nada pode te parar, meu querido. Ouve ao Senhor. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti, haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti, eu não vivo do que vejo, mas vivo do que creio, irás prover de novo. Eu creio em ti. Aleluia, aplauda o nome do Senhor, glorificando, exaltando. Aleluia. Boa noite, paz seja convosco, amém? Boa noite, paz seja convosco, amém? Aleluia. Feche os seus olhos, vamos clamar a presença do Espírito Santo nessa noite. Ele é o Senhor, Deus vivo que está aqui, aleluia. Aleluia, não fique com a sua boca fechada. Você veio até aqui, o Senhor estava te esperando para te encontrar. Aleluia. Meu orgulho me tirou do jardim, tua humildade colocou jardim em mim. E se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha de graça. Abra o teu coração e diga: eu quero conhecer Jesus. Eu quero, diga: eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus.
e ser achado nele. E ser achado nele. Erga sua voz, diga pra ele, chame o nome dele, diga Yeshua. Yeshua. Glória a Deus, podemos assentar. Você que vai dizimar, você que vai entregar a sua oferta, em nome de Jesus, prepare a sua melhor semente nesta noite. A Bíblia diz que cada um contribua segundo aquilo que lhe propôs no coração, porque existem pelo menos 5 bênçãos que são liberadas quando você entrega a sua oferta, quando você dizima. A primeira bênção é provisão abundante, e eu quero declarar que você vai ter provisão na sua casa, que não vai faltar semente, não vai faltar sustento dentro do seu lar. A segunda bênção, eu quero profetizar que nenhum demônio vai tocar na sua vida financeira. Você não vai ter perca de nada, vai prosperar o seu combustível, vai prosperar tudo aquilo que você coloca as suas mãos, porque tudo aquilo que você toca é abençoado. Nós, em terceiro lugar, temos frutificação e prosperidade. E eu quero profetizar, você vai ver os resultados de todo o seu esforço, em nome de Jesus. A quarta bênção é testemunha e honra. O que acontece? Deus, Ele te destaca no meio de toda a sua família, e as pessoas reconhecem que sobre você está a bênção de Deus. Eu profetizo que as pessoas vão ver a bênção de Deus sobre a sua vida e vão reconhecer que a sua prosperidade, ela vem de Deus. E a quinta bênção é a abertura das janelas do céu. Eu quero declarar
que Deus ele vai suprir toda a sua necessidade. Deus ele vai trazer sobre a sua vida a bênção da multiplicação, em nome de Jesus. Amém? Senhor meu Deus e meu Pai, nós abençoamos os dizimistas, nós abençoamos os ofertantes, nós abençoamos aqueles, Pai, que em nome de Jesus são os provedores desta igreja, porque sem eles, Pai, não tem como manter esta porta aberta. Os desafios são grandes, Santo Deus, os desafios são enormes, mas nós precisamos, Pai, semear na Tua casa, semear na Tua presença, em nome de Jesus. Eles vão passar recolhendo os dízimos, as ofertas, em nome de Jesus. Te amo, Deus, Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em Tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo Tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Glória a Deus. Pega a sua Bíblia. Salmos de número 27, versículo de número 4. Salmo de número 27, versículo de número 4. Acho que teve alguém que pregou isso aqui. Os que acharam, digam amém. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Uma coisa eu peço ao Senhor. Vamos orar. Senhor Jesus, que nessa simples mensagem o Senhor fale ao nosso coração. Eu quero complementar, Santo Deus, uma revelação que a pastora Mara trouxe ontem no culto das mulheres. E a Tua presença tomou a minha vida, tomou o meu entendimento, e o Senhor falou muito forte comigo. Continua falando, Espírito Santo, e que eu seja a boca de Deus para esta igreja, em nome de Jesus. Podemos assentar, queridos. Hoje eu quero começar esta pregação com duas perguntas, ou com uma pergunta. Você quer o presente de Deus, ou você quer a presença de Deus? Os presentes são as bênçãos. A presença é algo que não tem como ser medido. É interessante que quando a gente prioriza a presença, o presente ele é uma consequência. Quando você coloca Deus em primeiro lugar na sua vida,
todas as demais coisas são acrescentadas. O Salmo de número 27 foi escrito por Davi. E Davi foi um homem que conhecia tudo sobre guerra. Ele foi preparado por Deus quando ele estava no pasto. Ele foi treinado por Deus. Deus curou o seu interior. Deus trabalhou na sua alma. Deus deu a ele todos os dons, mas também forjou o seu caráter. Forjou Davi na sua parte emocional. E quando nós olhamos para o texto do capítulo de número 27, nós entendemos que Davi estava enfrentando o pior momento da sua vida. Quando nós olhamos para Davi e nos lembramos dos gigantes que ele derrubou, nós não conseguimos enxergar que um homem de tantas vitórias também passasse por momentos de dificuldade. E Davi, no Salmo de número 27, ele poderia estar enfrentando uma grande perseguição, porque Davi foi perseguido por 13 anos da sua vida. Ele foi perseguido de forma injusta, porque ele era um vencedor. Ele foi perseguido durante a sua vida por inveja, porque as pessoas olhavam para suas conquistas. E a Bíblia vai dizer que neste momento da vida de Davi, aonde ele está isolado, aonde ele está sozinho, aonde ele estava procurando amigos e não encontrava, aonde ele estava procurando apoio e não achava, a Bíblia vai dizer que ele vai declarar no meio da sua dor: uma coisa eu peço. É interessante que este homem vencedor, no momento de crise, ele olha para o céu e diz: Senhor, o meu coração precisa de uma coisa só. O meu coração, ele tem prioridade. O meu coração, ele olha para ti. E nesse momento de dor da minha vida, nesse momento que a minha alma está enfrentando o desespero, a solidão, o isolamento, ele olha no meio do desespero e ele busca a presença de Deus. Olha que Davi não queria um livramento da guerra. Davi não queria a morte dos seus inimigos. Davi não queria uma bênção. Ele queria a presença de Deus. Então existem momentos da nossa vida que os presentes se tornam secundários. Existem momentos da nossa vida que a bênção não sustenta aquilo que nós precisamos. E nesse momento da nossa vida que nós nos sentimos sozinhos, de que vai valer um carro novo? De que vai valer uma casa nova? O que nós precisamos para estar em pé é a presença de Deus. E Davi sabia que diante daquela perseguição, irmãos, imagina você acordar e dormir durante 13 anos da sua vida, e a pessoa te perseguindo, lançando flechas contra você, colocando o exército para te perseguir. Quem estava perseguindo Davi não eram os seus inimigos, eram os seus irmãos. Ele estava enfrentando uma batalha interna, a luta não era externa. Davi, ele tinha muitos inimigos, porque ele matou um gigante, porque ele enfrentou um filisteu. Mas a guerra que ele estava enfrentando era uma guerra dentro de Israel, era uma guerra no seu interior, era uma guerra no seu coração. E um homem que entendia tudo de guerra precisa ficar sozinho, e no momento que ele se isola, as lutas parecem maior, as lutas parecem mais fortes, as lutas tiram dele a estabilidade, e ele pensa: o que vai ser da minha vida? Queridos, tem momentos da nossa vida que nós enfrentamos lutas, e muitas vezes lutas financeiras, muitas vezes perseguição onde a gente trabalha, muitas vezes as lutas são emocionais. Muitas pessoas estão enfrentando crises de ansiedade, muitas pessoas estão com medo do desemprego, estão olhando para os problemas no casamento. Dentro das casas não está havendo acordo, guerras, brigas entre casais, brigas entre familiares, brigas na criação dos filhos, problemas na escola, são guerras constantes. Não são guerras externas, são guerras muitas vezes que existem dentro de nós. E Davi estava fugindo de uma guerra que estava dentro, uma guerra que era contra ele. Então ele precisa se isolar.
ele precisa ficar sozinho. E naquele momento de solidão, ele olha para Deus e diz: Deus, a minha prioridade nesse momento não é que o Senhor resolva a minha guerra, não é que você solucione o meu problema. Neste momento o que eu preciso é de um abraço do meu Pai, é a presença de Deus na minha vida. O que eu preciso é saber que o Senhor está aprovando a minha conduta. Eu preciso que o Senhor olhe para mim e ache no meu coração aquele Davi que o Senhor encontrou no pasto. Eu preciso que o Senhor olhe para mim, porque eu preciso de uma aprovação do céu. O que eu estou buscando aqui, Senhor, é que o Senhor me aprove diante da Tua presença. Deus, eu melhorei desde o dia que o Senhor me tirou do pasto. Deus, a minha vida de fé está melhor hoje do que estava no meu passado. Deus, eu estou mais crente hoje, porque eu estou precisando tanto da Tua presença. Sabe, queridos, e a pergunta é: o que a sua vida espiritual melhorou desde o dia que você decidiu entregar a sua vida para Deus? A sua vida espiritual, a sua prioridade ainda continua sendo o céu, a sua prioridade ainda continua sendo Deus? Ou nós nos desviamos do propósito e colocamos a solução dos problemas como prioridade? Ah, Deus, eu vou te servir porque o Senhor está me abençoando. Ah, Deus, eu vou te servir porque o Senhor está abrindo as portas. Ó Deus, eu estou medindo a minha espiritualidade porque eu estou prosperando, porque eu estou comprando casa, porque eu estou crescendo na vida, ou porque você entendeu que a presença vale mais do que os presentes. Porque tem um momento, irmãos, que você pode ter uma garagem cheia, tem momento que você pode morar na melhor casa da cidade, tem momentos que você pode estar fazendo e cursando o curso dos seus sonhos, tem momentos que você pode estar viajando. E quantas pessoas não investem em todas estas coisas, buscam alegria em tantas coisas? Mas Davi vai dizer: uma coisa eu peço ao Senhor. Um homem que experimentou riquezas, um homem que experimentou palácios, um homem que experimentou conquistas, um homem que venceu os maiores desafios da sua vida. No momento que ele está isolado e sozinho, ele olha e diz: uma coisa eu peço ao Senhor. Sabe, queridos, a resposta não foi um desespero, a resposta foi: Deus, eu nunca precisei de Ti como eu estou precisando agora. Eu nunca precisei tanto da Sua presença como eu estou precisando neste momento. Eu não preciso de um livramento, porque eu sei que se o Senhor entrar aqui, o Senhor derrota todos os meus inimigos. O que eu preciso, Deus, é comunhão com a Tua presença. E ele começa dizendo uma coisa, e esta uma coisa revela a fome que ele tinha pela presença de Deus. Sabe, queridos, quando este lugar deixa de ser a sua prioridade, quando a casa do seu Deus deixa de ser o principal lugar aonde você recarrega as suas forças, aonde você busca refúgio, aonde você busca o alimento para enfrentar as lutas da semana, enfrentar as guerras do dia a dia, quando você coloca este lugar como segundo lugar da sua vida e não mais a prioridade. Davi dizia: eu não quero apenas visitar a casa do meu Deus, eu quero morar na presença dEle, eu quero estar com Ele 24 horas por dia. E morar aqui nos fala de permanência, morar aqui nos fala de intimidade. Ele dizia: Senhor, não me valeu de nada as minhas conquistas nesse momento de perseguição, porque a luta não é do lado de fora, a luta é aqui do lado de dentro. Não me valeu derrubar Golias se o meu coração está inundado de provas. Essa perseguição também podia ser do filho de Davi que tentou roubar o seu reino, um dos filhos de Davi que deitou com as esposas de Davi, com as esposas do pai à luz do dia, humilhou o pai publicamente. Queridos, Davi estava enfrentando uma guerra que era interna, era só dele.
E nesse momento, ele poderia orar: Deus, me dá um livramento, vai na minha frente, assim como eu matei Golias, que eu mate todos os meus inimigos. Mas ele não podia, porque esta guerra era dele, ele estava sozinho. O maior inimigo do homem é ele mesmo. A maior luta que você pode enfrentar na sua vida é aquela que está dentro do seu coração. É quando você olha para as dificuldades, para as pressões, para as crises e diz: meu Deus, o que vai ser da minha vida? Então ele vai dizer: eu prefiro morar na casa do Senhor. Quem tem fome de Deus nunca vai se satisfazer com pouco. A pessoa não pode entrar na casa de Deus e sair da mesma maneira. Lembra quando eu preguei sobre o paralítico que foi levado pelos seus amigos? E a Bíblia diz que Jesus viu a fé daqueles homens. Deus, ele procura em você um coração cheio de fé, porque quem tem fome de Deus não vive dos milagres do passado, não vive das bênçãos, da glória do passado. Um dia eu experimentei algo poderoso, mas Deus está aqui nessa noite. Ele quer te dar uma revelação de profundidade, Ele quer tocar a sua vida, Ele quer curar o seu coração, Ele quer te fortalecer neste momento de prova que você está enfrentando. Maior do que a cura, maior do que o milagre, é você ter a presença de Deus junto com você. Ele vai dizer uma coisa: eu peço, mas Ele continua: e eu a buscarei. Eu peço para o Senhor, eu faço as minhas orações, mas eu não fico parado, eu continuo buscando. Eu quero intensidade. Ele não está somente orando, ele está dizendo: eu quero crescer espiritualmente, eu quero melhorar o meu nível de fé, eu quero ser uma pessoa reconhecida por Deus, eu quero agradar o coração de Deus. Ele não tinha apenas um desejo, ele tinha uma decisão. Ele diz: eu não vou desviar mais da presença do Senhor, os meus pés não vacilarão, eu vou assumir um compromisso de aliança com meu Deus. Eu serei um homem de fé, eu serei um homem que tem a unção do Espírito Santo na minha vida. A Bíblia vai dizer que Saul foi um rei antes de Davi, e ele foi um rei que desprezou a presença do Espírito Santo. Ele perdeu a unção, e quando ele perde a sua unção, quando ele perde a presença de Deus, o seu reino afunda, ele perde tudo aquilo que ele tinha conquistado. A Bíblia vai dizer que ele foi rejeitado por Deus, porque perdeu a presença de Deus. E Davi estava dizendo: eu não quero perder a presença, eu não quero perder a unção, eu não quero perder Deus na minha vida, eu não quero perder a escolha de Deus sobre mim. Buscar é dobrar os joelhos quando ninguém está vendo. Buscar é cultuar a Deus mesmo quando está cansado. Irmãos, quando nós precisamos cumprir algo importante, a gente se arruma, a gente se prepara para uma formatura. Você vai assumir ali um cargo, você vai correr atrás de algo que você quer. Você se prepara, o seu coração está preparado para aquele momento. Se nós nos preparamos para as coisas da terra, por que nós não nos preparamos para as coisas de Deus? Por que nós não derramamos o nosso coração? Quando a gente sai para fazer uma viagem, uma semana antes, você fica pensando aquilo que você vai levar, as malas, o tipo de roupa, o tipo da coisa que você vai gastar, mas ninguém prepara o coração para se encontrar com Deus. A Bíblia diz: prepara-te, ó Israel, para te encontrar com o seu Deus. A Bíblia diz que aqueles 4 homens, quando vão levar o paralítico, todas as portas estão fechadas, mas o coração deles estava preparado para enfrentar todo tipo de desafio. Você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus. Deus precisa ser a prioridade da sua vida. Casamentos não se sustentam só pela beleza, casamento não se sustenta só por pagar conta, famílias não se sustenta por ter uma casa bonita, filhos não permanecem íntegros na presença de Deus, eles estão sendo bombardeados, a família sendo bombardeada por aquilo que você dá de presente.
Nós precisamos derramar sobre a nossa família a presença de Deus. E os valores estão distorcidos, as casas estão perdidas, pessoas perderam a direção. Mas Davi, no pior momento da sua vida, ele disse: eu quero Deus, eu não quero ser reconhecido pelos gigantes que eu matei, eu preciso matar os gigantes que estão me afastando da presença de Deus, eu preciso matar os gigantes que estão matando a minha fé, eu preciso buscar a presença de Deus. E uma coisa só eu peço ao Senhor: Deus, que eu possa morar na tua presença. Eu vou buscar esta intimidade, porque eu quero ser um homem que vai andar contigo em todos os dias da minha vida. Sabe, meus irmãos, o que chama a minha atenção é que buscar aqui representa você não desistir quando tudo parece perdido. E tudo na vida de Davi parecia estar perdido, mas ele disse: eu não posso desistir, porque hoje eu sou um referencial de fé. Ele, quando era menino, matou um gigante. As pessoas olhavam para ele e se espelhavam nele. E a minha pergunta é: as pessoas hoje, dentro da sua casa, olham para você e se espelham na sua atitude de fé, se espelham no seu comportamento, se espelham na sua atitude? Ou você está agindo como um mundano? Ou você está agindo como um ímpio? Ou você está agindo como um carnal? As pessoas estão olhando o nosso crescimento de fé e estão dizendo: meu Deus, um mês na igreja, já ama a Deus, já comprou uma Bíblia, já está crescendo em oração. Ou você está correndo atrás de tudo e deixando as coisas de Deus em segundo lugar? Sabe, queridos, a gente vê quando Deus deixa de ser prioridade, quando tudo na sua vida começa a colocar Deus em segundo lugar. Um juiz marca uma audiência: você precisa estar tal hora. E a gente fica tão preocupado porque sabe que a consequência pode ser uma prisão, pode ser a derrota numa causa. Eu estava conversando com um irmão, com um advogado, deveria ter feito as petições no tempo certo e não fez. E por causa disso ele está correndo o risco de perder uma causa. Por quê? Porque no tempo que deveria ser feito não foi feito. E às vezes nas coisas de Deus, na nossa vida de oração, a Bíblia diz que o que vai manter a nossa família de pé não é você abençoar a sua casa em oração, é você ensinar a palavra. É a palavra que vai trazer a libertação. Você pode orar uma vida inteira e a pessoa não se converter, mas Deuteronômio diz: ensina o seu filho, colocando na porta a palavra de Deus, colocando na mesa, quando vocês estiverem sentados na mesa, coloque a palavra de Deus. Quando você andar pela rua com seus filhos, fale da palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que vai te manter de pé. Você pode ir para qualquer lugar do mundo, mas o que vai te manter de pé é a presença. Quantas pessoas, irmãos, que eu conheço que são vazias, e elas estão semana após semana. Hoje em dia existem duas vidas, uma social e uma real. E quando nós vemos as pessoas colocarem a sua vida social, você pensa que aquilo é verdade. Não é. Aquilo é mentira. Verdade é aquilo que você vive no momento de intimidade com Deus. Porque se você não for uma pessoa que tem intimidade com Deus, você não vai ter estrutura para enfrentar os desafios, as más notícias, as coisas que nos abalam. E por isso nessa noite eu aprendo uma lição com Davi, porque Davi, ele vai entender que existe muita pessoa que pede, mas não busca, mas ele nos ensina uma lição, que ele decidiu, pediu, mas continuou buscando a presença de Deus. Uma coisa revela o coração, a vontade de alguém que quer ser transformado por Deus. É interessante que Davi, ele vai dizer que eu possa contemplar a beleza do Senhor. Ele queria olhar para a face de Deus.
O ser humano não tem luz própria. Nós refletimos a glória de Deus, a presença de Deus que pega nas nossas vidas, e o que as pessoas veem em nós de bom é porque a presença de Deus está em nós. Sem a presença de Deus não existe um ser humano que preste. Sem a presença de Deus nós estamos mortos nos nossos pecados. Sem a presença de Deus ninguém é bom. A pessoa pode ter atitudes boas, somente cheio da presença de Deus é que nós somos transformados. Somente quem contempla a glória de Deus, quem entra diante dele, tem a sua vida mudada. A Bíblia vai dizer que uma mulher que foi pega em adultério estava diante de Jesus, e todos os homens ao redor com pedra na mão para matar aquela mulher, e Jesus estava com o seu dedo escrevendo na areia. Chegaram para ele e disseram: mestre, essa mulher foi pega em adultério, e a lei de Moisés diz que nós devemos apedrejá-la. E o que o Senhor diz? E ele disse: aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Irmãos, morrer na pedrada devia ser algo muito doloroso, porque com certeza quem ia atacar a pedra, não ia atacar a pedra na cabeça, ia começar a apedrejar pelo pé. Porque se acertasse a nuca e talvez ela desmaiasse, acertasse a cabeça e talvez ela desmaiasse, as outras pedradas talvez não doriam tanto. Mas o ser humano, irmãos, o ser humano, ele sabe como fazer coisas ruins. E eu tenho certeza que aqueles homens que estavam com a pedra na mão, eles sabiam como judiar daquela mulher. Eles sabiam como massacrar aquela mulher que foi pega em adultério, que a lei dizia que os dois tinham que ser apedrejados. Então ela estava ali, perdida, e Jesus dá uma palavra: quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Os acusadores começaram a soltar a pedra e foram embora. E de repente aquela mulher tremendo, ela tem um encontro com Jesus, e Jesus diz para ela assim: moça, aonde estão os teus acusadores? E ela disse: eu não sei, eles foram embora. E Jesus também disse: eu também não te acuso, só que a única coisa que eu falo para você: vai e não peques mais. Vai e muda as suas atitudes. Vai e não cometa os mesmos erros. Quem tem um encontro com Jesus tem que mudar de vida, irmão. Quem tem um encontro com Jesus tem que mudar os velhos hábitos. Quem tem um encontro com Jesus, ele tem que mudar. Não adianta como aquele jogador famoso que coloca ali na sua testa 100% Jesus, quando ele é campeão de alguma coisa, e a sua vida é só de prostituição, e as pessoas batem palma. O meu ídolo é Jesus, irmãos. Meu exemplo é Jesus. Jesus, ele é o único foco da fé de um cristão. E quando uma pessoa ela tem um encontro com Deus, a primeira marca de uma pessoa espiritual, se a pessoa for espiritual, irmãos, verdadeiramente espiritual, ela é humilde. Uma pessoa espiritual, ela é humilde. Ela não fica se gloriando: eu curo, eu faço, eu sou mais do que você, eu sou mais espiritual. Não, ela tem prazer em ajudar os outros a crescer na fé. Ela não quer disputar, ela quer ver os outros crescendo. Ela vai crescer por ela e não para mostrar para ninguém o seu crescimento, a sua vitória. Então Davi me ensina uma lição: que quem entra na presença de Deus sempre sai diferente. Quanto mais perto de Deus você estiver, mais dele você vai ter, menos de você vai ter. Se realmente você veio para o culto hoje, saiba, meus irmãos, Deus ele viu a sua oferta, Deus ele viu o seu culto, Deus ele viu o seu coração, Deus ele viu o seu pecado, Deus ele viu a sua atitude de fé, Deus ele viu a sua sinceridade, e ele vai tocar a sua vida, ele vai tocar o seu coração, para que você saia daqui com a certeza de que hoje você está mais perto dele do que você estava no culto que você veio lá na quarta-feira, ou veio no sábado, ou veio no domingo passado.
Porque a presença de Deus não é uma emoção que a gente sente no culto. A presença de Deus, ela traz uma transformação constante. A Bíblia diz que o Pai que vem em secreto, Ele me recompensa. Sabe, queridos, esse lugar secreto é um lugar aonde nós entramos dentro do nosso coração e a gente pode encontrar Deus em qualquer lugar. A gente pode encontrar Deus atrás do volante de um carro. A gente pode encontrar Deus dentro do banheiro de uma empresa. Você está enfrentando lutas, você vai lá no banheiro, você fala com Deus do seu coração e ali é o seu lugar secreto. O lugar secreto pode ser uma mãe aqui no culto, que ela está pensando no seu filho e durante esta palavra ela está orando: Senhor, salva o meu filho, não deixe que ele venha a ter as influências negativas desse mundo. Então, meus irmãos, para encerrar esta mensagem, uma coisa representa o andar na direção certa. Ele diz: uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Essa meditação significa absorver, significa ruminar, significa examinar a mim mesmo. Eu não preciso de ninguém me julgar, mas o Espírito Santo que você tem na sua vida, é impossível você sair de um culto e ele não te mostrar áreas que você está fazendo alguém da sua família sofrer. É impossível uma pessoa que se encontrou com Deus, meditou na palavra de Deus, sair da presença de Deus e a consciência dela, o Espírito Santo, não falar com ela: meu filho, você precisa ser mais perseverante, você precisa ser mais humilde, você precisa se humilhar, você precisa mudar as suas atitudes. Na casa do Senhor é o lugar onde o fraco fica forte. Na casa do Senhor, o desanimado recebe ânimo. Na casa do Senhor, o confuso recebe direção. E quando nós olhamos para o texto, eu vejo que o inimigo muitas vezes trabalha para nos esfriar, espiritualmente falando. Porque ele sabe, meus irmãos, que quem permanece diante de Deus tem a sua vida transformada. E deixa eu perguntar, nós estamos caminhando aqui, eu vou para 17 anos. Como está a sua vida espiritual hoje? Como está a sua vida com Deus hoje? O que você melhorou durante a caminhada que você esteve aqui na igreja, buscando, fazendo encontro, ouvindo mensagens, lendo a palavra de Deus? Os encontros que você foi, os cultos de mulher, os cultos de homem, os encontros com Deus, os pastores que pregaram, foram palavras na quarta, palavras no domingo, palavras no sábado, teve tantas palavras sobre a sua vida. Você melhorou na fé? Ou você não melhorou nada? O que mudou em você? As pessoas conseguem ver Deus hoje mais na sua vida do que viam lá no passado. Você está mais misericordioso, você está mais compassivo, você está mais alegre, você está mais feliz, você está mais cheio de esperança, você está mais crendo na volta de Jesus, você está mais avivado espiritualmente, ou não? Se a presença de Deus for a nossa prioridade, irmãos, a nossa fé vai ser fortalecida. E não importa aquilo que você passe, se você tiver uma fé forte, se você tiver uma fé inabalável. Muitas pessoas estão recebendo diagnósticos de AVC, de infarto, jovens com problemas no coração,
problemas emocionais. A gente nunca sabe quando o mal vai bater na porta da nossa casa. Se nós investíssemos na nossa alma o que nós investimos no nosso corpo, se nós investíssemos espiritualmente no nosso crescimento espiritual, aquilo que nós investimos em roupas, cabelo e compras e tantas outras coisas, as coisas poderiam estar diferentes. Eu não estou dizendo que isso não seja prioridade. É claro que é uma prioridade você cuidar de você. Mas a minha pergunta é, espiritualmente você está melhor? Se um demônio se manifestar, hoje você está preparado para entrar nessa guerra espiritual? Ou como na igreja, uma vez nós estávamos numa reunião de oração, todos os diáconos reunidos, e ali buscando a presença de Deus, uma jovem manifesta endemoniada, o diabo toma a sua vida, e um irmão sai ali correndo, e na hora que ele vai estender a mão, o diabo olha para ele e diz: você? Não saio. Como não sai? Não saio, para você eu não saio. Aí ele falou: mas por quê? Ele falou: você fuma, rapaz. E o irmão teve que sair envergonhado. Será que o diabo te envergonharia hoje? A Lídia teve uma experiência, a Duda teve uma experiência muito difícil nesse acampamento. Elas estavam no quarto, lá no retiro, e as meninas conversando, e elas estavam ali, um quarto em cima assim, e as meninas com medo de deixar a janela aberta. Eu falei para elas assim: vocês estão com medo da janela? Se eu fosse vocês, eu tinha medo de um demônio se manifestar aqui. Irmãos, abençoada a hora que eu falei isso. Elas tiveram uma experiência espiritual. O inimigo deu um trabalho terrível lá. Terrível lá. Pastor me ligando: eu venho aqui dar um resultado. Pastor que não resolve problema espiritual, tem medo de demônio. Irmãos, o pior demônio não é aquele que retorce e põe a mão para trás. Porque Judas, quando traiu Jesus, ele endemoniou, e a voz dele não mudou, as suas atitudes não mudaram. Nós estamos enfrentando demônios silenciosos dentro do nosso lar. E muita gente não tem autoridade e visão espiritual para perceber que o diabo está destruindo o casamento, está destruindo a família, está esfriando a pessoa na fé, está fazendo a pessoa enfraquecer. E ela está lá cega, porque ela não consegue enxergar que o diabo está trabalhando. Olha para o seu irmão e diga: abra os seus olhos espirituais nessa noite. Quando a gente tem um encontro com a presença de Deus, encerrando essa mensagem, porque não é no muito falar que o Espírito Santo vai trabalhar na sua vida. Deus tem grandes coisas, irmãos, para fazer. Ele tem grandes presentes, mas quando a presença de Deus é prioridade, o presente é consequência. Deixa eu perguntar algo para você. Quem aqui perdeu alguém na sua casa, da sua família, que você amava muito? Erga a sua mão, só para eu saber. Você perdeu alguém, um parente, um amigo? Erga mais alto que você puder. Você perdeu alguém que você amava muito? Deixa eu te perguntar, você daria tudo aquilo que você tem, tudo aquilo que você conquistou, para passar 10 minutos com essa pessoa que você perdeu? Quem aqui daria terreno se tivesse, sítio se tivesse? Quer dizer que tudo que você conquistou não é prioridade, porque prioridade sempre foi a presença. Quem aqui perdeu mãe, pai? Deve doer para arrebentar, né, irmãos? Deve ser uma dor. O que você daria hoje? Eu vi um menininho, vocês viram esse vídeo?
Ele não pensou duas vezes. O pai dele morreu. Aí o cara chega para ele e faz uma pergunta, ele colhendo o amendoim. Se você pudesse pedir o que você quisesse. Ele queria 5 minutitos com meu padre, que era o pai dele. Ele não pensou duas vezes, uma criança, irmão. Porque a presença é mais importante do que o presente. A presença de Deus é o que vai gerar bênçãos para toda a sua geração. Sabe, queridos, o que você quer para a sua família? O que você quer para os seus filhos? O que você quer para a sua casa? Tanta gente querendo correr atrás de prosperidade. Tanta gente querendo correr atrás de tantas coisas. Mas o que é legal no final da vida? O maior medo das pessoas no final das suas vidas é ficar sozinho. Quem que vai cuidar de mim? Quem que vai estar comigo? Irmãos, vamos buscar Deus enquanto há tempo. A Bíblia diz que nós devemos buscar a Deus enquanto se pode achar. Muita gente crê, ai pastor, Jesus ele vem buscar a igreja antes da tribulação. Se isso acontecer, vai ser muito lindo. Mas se não acontecer, e se for depois da tribulação? E se for num período onde você vai ter que negociar, ou você vai ter a marca da besta, ou você vai perder a sua vida por amor a Jesus, ser torturado. Se você não tiver um alicerce de fé, se você não tiver uma certeza da salvação, se você não tiver espiritualmente fortalecido, como você vai plantar na sua casa uma presença na qual o inimigo não vai entrar lá dentro? Porque espiritualmente, irmãos, quantas famílias estão vivendo de fachada? Quantos casamentos não estão de fachada? Quantos lares? A alegria é só nas fotos. Mas quando nós temos a presença de Deus, algo muda. Porque quando nós temos a presença de Deus, nós valorizamos a família, valorizamos o nosso lar, valorizamos os nossos filhos, valorizamos o relacionamento, valorizamos realmente aquilo que tem valor. Casas onde tudo está dividido, aonde cada um está pensando por si, aonde não há mais acordo, aonde o inimigo conseguiu colocar cada pessoa com um propósito, aonde as pessoas estão cada um indo para um lado, aonde as pessoas falam muito de coisas, mas não falam de realmente aquilo que precisa ser falado, não conseguem expressar aquilo que estamos sentindo. E hoje, o Espírito Santo te trouxe aqui, porque nós precisamos buscar esta presença. Vamos ficar de pé, meus queridos. Enquanto o louvor for tocando, eu gostaria que você tivesse é o seu momento com Deus. Fala com Deus nesse momento. Fala com o Pai nesta hora. Diga: Senhor, eu não sei aonde eu me perdi. Uma coisa peço ao Senhor. Fala com Ele. Pai, eu perdi os meus valores. Eu perdi a minha fé. Pai, eu estou pensando segundo a minha carne. Fala com Deus, irmãos. Você está vendo seus filhos tomarem decisão errada e você não pode falar nada. Você está vendo a sua casa se dividir e você não está tomando uma posição. Financeiramente está tendo destruição, brigas. O lar está complicado. Fala com Deus.
Uma coisa peço ao Fala com Deus Senhor. neste momento. Busque a presença. Diga para Ele: Senhor, me encha da presença. Diga para Ele: Senhor, me encha da presença. É o seu momento com Deus. É você e Deus. A sua salvação depende do seu compromisso com Deus, a sua aliança com Deus. Diga: Senhor, a minha vida espiritual não mudou. Eu estou continuando, Senhor, uma vida raquítica espiritual. Eu estou fraco espiritualmente. Eu estou buscando, Senhor, somente, Senhor, aquilo que não pode mudar o meu coração. Diga para Ele: Senhor, a Tua graça me basta, Senhor. Quanto tempo você não chora? Quanto tempo você não se arrepende? Quanto tempo você não busca? Quanto tempo você não fala com Deus? Em nome de Jesus, não tem como estar na presença dEle e a coisa continuar da mesma maneira. Diga: Senhor, eu estou aqui porque eu preciso. Fala com Deus. Fala com Deus. Fala com Jesus. Ora por aquela pessoa agora, no nome de Jesus, da sua casa. Em nome de Jesus, diga para Ele: Senhor, o meu relacionamento não está bom. O meu casamento não está bom. Senhor, a minha vida não é um livro aberto. A minha casa está dividida. O meu lar está dividido. As minhas guerras internas, Pai, estão me matando, me consumindo. É o seu momento com Deus. Diga: Deus, tira de mim os desejos errados. Tira de mim os pensamentos impuros. Tira de mim, Senhor, Santo Deus, os propósitos errados. Diz para Ele: Senhor, a motivação do meu coração, ela está maligna, Jesus. As coisas que eu faço, elas estão erradas, Pai. Senhor, eu estou tendo atitudes que eu não deveria ter. Senhor, eu estou com uma vida dupla, Senhor, diante da Tua presença. Eu enfraqueci na fé pelas coisas do mundo. Senhor, eu estou emocionalmente, Senhor, em nome de Jesus, distante. O meu coração está dividido, Senhor. Em nome de Jesus, fala comigo. Trabalha na minha vida, Jesus. Eu preciso desta presença. Eu preciso assumir um compromisso contigo. Irmão, tem gente aqui que precisa aceitar Jesus de novo. Tem gente aqui que abandonou a fé. Tem gente aqui, queridos, que como Maria e José foram para a igreja e esqueceram Jesus lá. Foram embora e quando chegaram em casa perceberam que Jesus não estava mais com eles. Perceberam que Jesus ficou esquecido lá na igreja. E quantas vezes, irmãos, a gente não está esquecendo Jesus, a gente não está deixando Jesus. Quando Jesus ele foi nascer, não tinha um espaço vazio, não tinha um quarto para que ele pudesse nascer. E quantos corações hoje não estão fechados? Quantos corações hoje não estão insensíveis à voz do Espírito Santo? Todos os dias da minha vida, uma coisa vou pedir. Fala pra Ele! Neste lugar, Todos os dias da minha vida, uma coisa vou fala pra Ele: pedir. Senhor, Deixa eu ficar seja a minha neste lugar prioridade. todos os dias. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui Toca, que
Deus. Toca com a tua presença. Toca com a tua presença. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. Não há outro lugar melhor. Uma coisa vou pedir. Deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida. Senhor Deus, tem um povo nesta igreja, Senhor, que precisa voltar, Santo Deus, ao primeiro amor. Que precisa voltar, Santo Deus, da onde eles caíram. A palavra de Deus diz: volte aonde você caiu. Volte ao lugar aonde você precisa restaurar a sua fé. Volte para o lugar aonde Deus era prioridade na sua vida, aonde Deus era o seu tudo. Irmãos, nós estamos chegando a um tempo aonde nós precisamos restaurar a nossa fé, aonde nós precisamos restaurar o nosso compromisso, o nosso relacionamento com o Pai. Senhor Jesus, toca o nosso coração, faz de novo, faz outra vez, toca as nossas vidas, Jesus, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, em nome de Jesus. Pode se assentar, queridos, nós já estamos encerrando.